Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de luz e reflexão. Hoje, no canal Evangelho e Razão, abrimos uma página muito especial da vida de um dos maiores exemplos de amor que o mundo já conheceu, Chico Xavier. Muitas vezes olhamos para a grandeza de sua missão, mas esquecemos das dores e dos testes de fé que ele enfrentou ainda criança. Esta história nos ensina que, para o alto, não existe pedido pequeno quando o coração é sincero. Imagine uma criança pequena, de alma sensível, vivendo em um ambiente de profunda incompreensão. Após a desencarnação de sua mãe, Maria João de Deus, o pequeno Chico foi entregue aos cuidados de sua madrinha. O que deveria ser um lar de acolhimento, tornou-se por algum tempo um cenário de duras provações. A madrinha do Chico, por vezes, passava longos períodos entregue a processos de obsessão espiritual que alteravam seu comportamento. Nessas fases de desequilíbrio, a exasperação daquela senhora tornava-se muito forte. O pequeno Chico, sem entender as causas espirituais por trás daquela agressividade, tornava-se o alvo de castigos severos. Em algumas ocasiões, por motivos banais ou fruto do próprio estado obsessivo da madrinha, ela condenava o menino a passar vários dias de fome, testando o limite de sua resistência física e emocional. Certa feita, a situação atingiu um ponto crítico. Já fazia 3 dias inteiros que a criança permanecia em completo jejum. Imagine o sofrimento de uma criança sentindo as dores da fome, sem ter a quem recorrer no mundo material. Mas, mesmo diante da escassez e do abandono, Chico trazia consigo uma semente de fé que começava a brotar, alimentada pelas lembranças doces de sua mãe, que já havia partido para o plano espiritual. À tarde, quando o sol começava a baixar e a solidão parecia pesar mais, Chico buscou o recurso que sempre o salvava, a oração. Foi nesse momento de recolhimento, no quintal de casa, que ele encontrou sua mãezinha desencarnada. Maria João de Deus se apresentou a ele com a doçura de sempre, e percebendo o semblante abatido do filho, perguntou com carinho qual era o motivo da tristeza profunda com a qual ele se apresentava. Com a inocência de quem busca um colo seguro, o Chico explicou a situação. "Então a senhora não sabe, minha mãe? Tenho passado muita fome." Naquele momento, o menino não buscava um milagre espetacular. Ele apenas expressava a dor humana de um corpo que pedia sustento. A resposta de sua mãe, no entanto, veio carregada de uma pedagogia espiritual que visava fortalecer o espírito daquela criança para as lutas futuras. Maria João de Deus, com um sorriso sereno, respondeu de uma forma que poderia parecer dura, mas que continha uma lição de paciência. "Ora, você está reclamando muito, meu filho. Menino guloso tem sempre indigestão." Ela sabia que o Chico precisava aprender a disciplina da vontade e a confiança absoluta no amparo divino, mesmo quando as circunstâncias externas pareciam negar qualquer esperança de ajuda imediata. Mas a fome era real e persistente. Com a simplicidade de uma criança, o Chico insistiu docemente. "Mas mãe, hoje bem que eu queria comer alguma coisa." Ele não pedia um banquete, apenas o necessário para acalmar o estômago vazio. Essa cena nos mostra a humanidade do médium, lembrando-nos que mesmo os grandes espíritos sentem as dores da matéria e precisam de consolo e auxílio em suas jornadas terrenas. A mãezinha, sentindo a aflição do filho, abraçou-o com todo o amor que o plano espiritual permite. Aquele abraço não trouxe comida, mas trouxe a força necessária para continuar. Ela recomendou com voz suave: "Continue na oração e espere um pouco." Essa é uma das maiores lições que podemos tirar desta história. A oração não é um pedido que exige resposta imediata, mas um estado de sintonia que nos prepara para receber o que precisamos. O menino obedeceu. Ficou ali, sozinho no quintal, repetindo as palavras do Pai Nosso.
Cada frase da prece era um degrau que ele subia em direção à luz. Ele não olhava mais para a cozinha vazia ou para a madrinha irritada. Ele olhava para dentro e para o alto. E foi nessa persistência, nessa fé viva e operante, que o mecanismo do auxílio espiritual começou a se movimentar de uma forma totalmente inesperada e humilde. Daí a instantes, enquanto as palavras do Pai Nosso ainda ecoavam em seu coração, um grande cão da rua, sem dono e sem destino, penetrou silenciosamente no quintal. O animal não rosnou, não latiu, nem causou medo. Ele caminhou calmamente em direção àquela criança que orava. O universo usa ferramentas que muitas vezes desconsideramos para enviar o seu socorro, provando que a vida está interconectada por fios invisíveis de bondade. O cão aproximou-se do pequeno Chico e, com um gesto de quase reverência, deixou cair de sua bocarra um objeto escuro diretamente no chão, aos pés do menino. Era um jatobá saboroso, um fruto da terra, pesado e nutritivo. Para muitos, seria apenas um fruto caído. Para o Chico, era a resposta direta de Deus, vinda através de uma criatura simples que se fez mensageira da providência divina naquele instante de dor. Chico recolheu o fruto alegremente. A alegria não era apenas pela comida que finalmente chegava, mas pela confirmação de que ele não estava sozinho. Naquele momento, ele reviu a mãezinha ao seu lado. Ela sorria, vendo que o filho havia compreendido a lição. Maria João de Deus acrescentou um detalhe importante: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. Era o ensinamento da simplicidade e do aproveitamento do que a natureza oferece. Ao se despedir da criança, Maria João acentuou a lição que o Chico carregaria por toda a vida. Como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Essa frase resume o valor da oração. Ela nos coloca em uma frequência onde o auxílio pode chegar por 1000 caminhos, muitas vezes através daqueles que menos esperamos, transformando o impossível em realidade. Muitas vezes, nós oramos como se estivéssemos fazendo uma lista de compras para Deus. Pedimos soluções mágicas, riquezas ou o afastamento imediato de qualquer problema. Mas a história do jatobá nos ensina que a oração é, acima de tudo, uma abertura de canal. O Chico não pediu um jatobá, ele pediu amparo. E o amparo veio da forma mais simples e pura possível, atendendo à sua necessidade real de sobrevivência e aprendizado. Outro ponto fundamental desta história é a madrinha do Chico. Embora ela causasse sofrimento ao menino, a narrativa nos convida a olhar com compaixão para aqueles que estão em desequilíbrio espiritual. A obsessão é uma doença da alma. Compreender isso ajudou o Chico, desde cedo, a não guardar mágoas. Ele entendia que o mal que ela lhe fazia era reflexo da dor que ela mesma carregava em seu íntimo, precisando mais de prece do que de julgamento. A resiliência do pequeno Chico é um exemplo para todos nós que reclamamos de pequenas dificuldades cotidianas. 3 dias sem comer, sofrendo humilhações, e sua primeira atitude não foi a revolta, mas a prece. Essa força interior é o que diferencia o espírito que já compreendeu sua imortalidade. Ele sabia que o sofrimento do corpo era passageiro, mas que a conquista da paz interna era um patrimônio que ninguém poderia lhe tirar. O uso de um cão como mensageiro nos faz refletir sobre a santidade da natureza. Os animais são nossos irmãos menores na jornada evolutiva e possuem uma sensibilidade aguçada para as energias espirituais. Aquele cão não agiu por acaso. Ele foi intuído pelos bons espíritos para levar o alimento até onde ele era necessário. Isso nos ensina a respeitar e amar todas as formas de vida, pois Deus se manifesta em todas elas. O jatobá, um fruto rústico e forte, simboliza o alimento que sustenta não apenas o corpo, mas a alma. Na vida,
Muitas vezes buscamos banquetes ilusórios que nos trazem indigestão moral, enquanto o que realmente precisamos é da simplicidade que nutre. A orientação de misturar com água reforça a ideia de que o pouco, com a bênção de Deus, torna-se muito e supre todas as nossas carências se tivermos gratidão no coração. A presença de Maria João de Deus ao lado do Filho mostra que o amor não conhece as fronteiras da morte. Nossos entes queridos que já partiram continuam zelando por nós, muitas vezes mais próximos do que imaginamos. Eles não podem tirar todas as nossas pedras do caminho, pois precisamos delas para crescer, mas eles nos oferecem o ombro amigo e a orientação segura para que não desanimemos diante das subidas íngremes da vida. Maria João de Deus falou em fé viva. O que seria isso? A fé viva é aquela que age no momento da crise. É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas ter fé quando se está há 3 dias com fome exige uma conexão real com o Criador. A fé viva não discute com Deus porque o problema existe. Ela pergunta a Deus como pode atravessar o problema com dignidade e aprendizado, esperando o tempo necessário para a resposta. A recomendação "espere um pouco" é talvez a mais difícil de praticar em nossa sociedade imediatista. Queremos tudo agora, no nosso tempo e do nosso jeito. Mas o tempo de Deus é o tempo da maturação. O cão precisava atravessar a rua, o fruto precisava cair, o Chico precisava orar. Tudo estava sincronizado. Aprender a esperar com paciência é uma das maiores virtudes que o Espiritismo nos convida a desenvolver. A alegria do Chico ao receber um jatobá é uma lição de gratidão. Muitas vezes recebemos grandes bênçãos e mal agradecemos, focando no que ainda nos falta. O pequeno médium nos ensina a celebrar o jatobá da vida. Seja um emprego simples, uma saúde razoável ou um amigo leal, cada pequena ajuda que recebemos é um sinal de que o Pai está cuidando de nós. A gratidão atrai novas bênçãos, enquanto a reclamação fecha as portas do auxílio. A mãezinha de Chico finaliza dizendo: "Em nome de Jesus". Isso nos lembra que o Mestre é o modelo e guia da nossa humanidade. Toda ajuda que chega até nós, direta ou indiretamente, passa pela coordenação do amor cristão que governa o nosso planeta. Quando oramos, entramos em sintonia com essa rede de amor universal que tem em Jesus o seu maior expoente, garantindo que nunca fiquemos desamparados perante as leis divinas. Cada dificuldade que o Chico passou em sua infância serviu para forjar o homem que ele se tornaria. Se ele não tivesse conhecido a fome, talvez não tivesse tanta pressa em alimentar os necessitados no futuro. Se não tivesse conhecido a incompreensão, talvez não tivesse tanta paciência com os aflitos que o buscavam. Nossas dores de hoje são o preparo para as missões de amanhã. Nada é em vão no plano da evolução espiritual. Além de trazer o alimento, a oração protegia o Chico das energias densas que cercavam sua madrinha. Quando oramos, criamos uma psicosfera de luz ao nosso redor que nos isola das influências negativas. É como se acendêssemos uma lâmpada em um quarto escuro. As sombras continuam lá fora, mas elas não podem nos tocar enquanto mantivermos a luz acesa. A prece era o escudo e a espada daquele menino contra a obsessão. Esta história também fala aos pais e educadores. Maria João de Deus, mesmo no plano espiritual, não mimou o filho com soluções fáceis. Ela o incentivou ao esforço da prece e à paciência. Educar para a espiritualidade é dar as ferramentas para que a própria pessoa busque sua conexão com Deus. É ensinar que a felicidade não vem de fora, mas da harmonia interna conquistada através da fé e do bom procedimento. O Espiritismo, conforme exemplificado na vida do Chico, é simples e profundo. Ele não exige rituais complexos, mas a reforma do sentimento. Um jatobá, um cão e uma prece foram suficientes para demonstrar
toda a mecânica do intercâmbio entre os dois mundos. A razão que buscamos no canal Evangelho e Razão está justamente nessa simplicidade lógica. Deus cuida de nós através dos meios mais naturais e acessíveis. Ao encerrarmos este conto, convido você a olhar para os seus próprios jatobás. Quais são as pequenas ajudas que têm chegado à sua vida e que você talvez não tenha percebido como respostas às suas preces? Lembre-se que o auxílio pode vir de onde menos se espera. Mantenha seu canal de oração aberto, sua fé viva e seu coração grato. O amparo nunca falta para aquele que confia e trabalha no bem, em nome do Cristo. Que a história do pequeno Chico e seu jatobá console seu coração e fortaleça sua jornada. Se este vídeo trouxe uma luz para o seu dia, compartilhe com alguém que esteja passando por um momento de jejum espiritual. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos estudando a lógica do amor e as histórias que transformam. Muita paz, muita luz e que a fé raciocinada seja o seu guia. Até o nosso próximo encontro.